Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar como foi participar deste trade, tá? Você vê que eu recebi um pouco menos de 1% aqui, tá? Eu abri o trade aqui nesta área. O preço desceu. Quando ele chegou aqui, eu tirei a primeira parte aqui e depois terminei de tirar o restante aqui. Então ele desceu um pouquinho menos de 1%, tá? Então, vamos ver o que aconteceu aqui, por que eu entrei neste trade. Bom, nós vemos que nesta parte amarela aqui, nós temos o gap, né, que eu tinha já mostrado para vocês lá atrás. Então, este gap, ele é o gap de abertura da semana. E o que aconteceu? Ontem eu mostrei o outro trade, que foi também baseado no gap. Aí o preço subiu, fez toda essa volta aqui, tal, desceu. Você vê que o que aconteceu quando ele chegou aqui? Ele bateu exatamente no gap. Depois ele subiu, desceu e bateu onde? Exatamente no gap. Só que olha só que interessante. O que aconteceu? Aqui ele deixou um fundo duplo. E o que tem aqui embaixo? Stop. E ele ia ter de buscar esse stop uma hora ou outra. E aqui nós temos o que? Um order block. Lembra que eu falei para vocês que o movimento começa no order block? Então, na hora que eu vi que o preço estava resistindo aqui nessa zona e que tinha um order block aqui à esquerda, eu pensei, eu vou entrar aqui na hora que o preço subir. Então, eu entrei neste candle verde maior ali. Então, o que aconteceu? Por que eu entrei ali exatamente? Porque havia o topo duplo, havia o order block para cima e para baixo ele tinha deixado este fundo duplo. Ele ia pegar a liquidez ali. Então o preço veio, subiu, pegou a liquidez daqui e foi até o meio do order block. Depois o que aconteceu? Ele desceu com tudo. Até onde? Até o gap novamente. Mas aí ele conseguiu romper uma vez. E aí ele subiu, rompeu mais uma vez para baixo. Olha aqui que interessante, isso aqui é muito importante e acontece várias vezes. O preço chegou uma vez aqui, que foi quando eu saí, e depois ele veio e bateu mais uma vez ali. Por que já na primeira batida eu saí da ordem? Pelo menos tirei a maior parte da ordem. Porque se você for reparar bem, este nível aqui, ele é o quê? Ele é o meio, basicamente, do gap. E o meio do gap é o que a gente chama de main threshold. Tá? Que é o quê? É justamente o ponto de liquidez. Um dos pontos de liquidez no mercado. Então o preço desceu, chegou no main threshold, né? Só apagar aqui para melhorar. O que vocês estão vendo, o preço desceu, chegou no main threshold. Aí eu pensei, eu vou tirar boa parte daqui. Por quê? Porque muitas vezes o meio de uma área da liquidez funciona como um impulso para o outro lado. E aí depois, aí eu saí. Depois quando ele veio, chegou novamente e resolveu subir, aí eu pensei, bom, o preço talvez não esteja querendo passar esse gap mesmo. Aí eu deixei ele trabalhar mais um pouco aqui com o restante da ordem aberta, cerca de 30%, pensando na possibilidade de talvez ele descer e romper com tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele deu esse candle grande aqui, né? Aí eu saí da ordem completamente. Por quê? Porque eu já deduzi que o preço estava querendo subir mesmo por conta do que ele mostrou aqui no main threshold do gap. Tá? Então vocês vejam a importância que tem o gap, principalmente o gap de início da semana, porque ele vai te dar o contexto, né, de onde vai acontecer o desenrolar do preço. Se ele tivesse rompido aqui, igual eu esperava que acontecesse, ele muito provavelmente iria romper, usar este gap como resistência para então continuar descendo. E era isso que eu estava apostando até esse ponto aqui. Mas quando ele segurou algumas vezes aqui no gap e deu um candle de subida, aí eu saí da ordem exatamente nesse momento. Porque aí a minha teoria estava errada, porém eu acabei
saindo ganhando ainda, saindo no lucro aqui, tá? Então fica aí para vocês prestarem atenção na importância do gap em todos os movimentos do mercado. Até a próxima.